Olá! Nesse vídeo veremos um recurso de diagnóstico que ajuda a resolver problemas durante ou após o processo de criação de gráficos. Haverá pequenas diferenças no relatório de diagnóstico realizado na plataforma do iDashboards, e algumas vezes até na fonte de dados utilizada. No entanto, o recurso servirá para o mesmo propósito de solução de problemas. Em um vídeo anterior sobre filtros, nós criamos esses dois gráficos que vemos à esquerda do dashboard. Há uma diferença visual e logo veremos isso. Primeiramente, falaremos do objetivo dos botões de menu dos gráficos, que temos no canto inferior de cada painel, e do motivo de tê-los habilitados ou não, pois é neles que os diagnósticos dos gráficos são salvos. Então, no processo de criação de gráficos e dashboards, é interessante mantê-los habilitados. Os botões podem ser desativados nas propriedades do gráfico, mas a opção para que o dashboard possa controlar os botões é definida nessa aba aqui. Basta ligar ou desligar. E podemos ver que os gráficos são estendidos para o tamanho máximo de seus painéis quando desabilitamos os botões, dando ao dashboard um visual mais agradável. Mas existem informações valiosas nos botões, e você pode optar por deixá-los desabilitados. Para ter uma visualização real do que está acontecendo com os botões, clique no botão de pré-visualizar e poderá ver as diferentes opções. A última é a de diagnóstico dos dados do gráfico. Clicar nessa opção abrirá uma janela, que eu irei expandir. Então vou tirar um print dessa tela. E dessa forma eu posso também abrir os diagnósticos do gráfico de baixo, expandir essas seções e podemos fazer uma comparação lado a lado entre os dois. Pois bem, então as primeiras informações que vemos estão na seção de dados do gráfico e para qual seleção o gráfico foi configurado. Podemos ver que ambos os gráficos têm a mesma fonte de dados. Também usam o mesmo esquema e o nome da tabela também é o mesmo. E independente se você tenha criado ou não uma custom query, os gráficos do iDashboards criam uma automaticamente quando você usa um gráfico do tipo dinâmico. Então nos bastidores, enquanto clicamos e selecionamos as diferentes opções do gráfico, também está sendo criado um código SQL que será executado no servidor da sua base de dados. Podemos ver que existe aqui um componente select, há uma soma, há um from e há um group by, que resulta em 8 registros. Do lado esquerdo, vemos algo um pouco diferente. Há um select, soma, from, mas esse também possui uma cláusula where, onde o gerente não deve ser nulo, e então o group by. Isso explica a diferença dos 8 para os 7 registros. Também podemos ver no diagnóstico da esquerda que mostra que foi definido um filtro, de que o gerente não deve ser nulo, que é idêntico ao de baixo, que é o que foi aplicado ao filtrar o gráfico. A parte de baixo mostra informações sobre as definições dos eixos do gráfico. Aqui é onde inserimos os rótulos para os X e os Y. Então esse diagnóstico foi utilizado somente para entender o porquê de vermos esse vazio aqui em cima, e por que não o vemos aqui embaixo. Poderíamos ter ido ao designer de gráficos, retornado às etapas onde os filtros são definidos e chegado à mesma conclusão. Então essa foi uma introdução simples aos diagnósticos. Agora vamos ver um exemplo mais complexo. Na direita acima temos esse gráfico de pirâmide, com dois parâmetros. O primeiro é para selecionar o período baseado no ano passado ou ano atual, e o outro é para escolher o trimestre. Quando fazemos isso, não só o título é alterado, como também vemos os números e os dados no gráfico serem alterados também. Então tudo parece bem conectado e funcionando. Com o ano atual e o primeiro trimestre selecionados, vou dar uma olhada no diagnóstico. Esse aqui já tem um relatório mais complexo. Temos essa estrutura similar aqui em cima para a seleção de dados. A cláusula where claramente é mais complexa, pois possui um drill no ano atual e um drill no primeiro trimestre, que também está sendo agrupada. O número de registros encontrados é igual a 5. Essa base de dados tem aproximadamente 3.000 registros. E então vemos os parâmetros do gráfico, que é uma nova seção para comentarmos. Podemos ver o nome técnico em minúsculo e o rótulo, que é o mostrado no gráfico, com a inicial maiúscula. Ambos são textos. E também há essa caixa de informação, que não possui muita coisa nesse momento, mas terá em breve.
Agora vemos uma diferença entre o filtro definido e o filtro aplicado. O filtro definido está usando um macro de parâmetro. Nesse momento, ele não sabe quais serão os valores. Mas uma vez que eles tenham sido definidos, quando é executado no servidor, ele saberá o que enviar. E por conta das seleções aqui atrás, ele selecionou e enviou atual e o primeiro trimestre como filtros aplicados. E abaixo as definições dos eixos. Vamos fazer um drill em outra categoria e abrir os diagnósticos novamente. Temos uma nova seção, se rolarmos para baixo, e a parte superior é quase idêntica, tendo apenas esse componente especial. Esse é um dos atributos únicos do iDashboards, a capacidade de fazer filtros bastante complexos durante os drills. Então o filtro aplicado durante o drill foi que a doença deve ser igual à respiratória. E do que seriam 20 registros, esse filtro para a respiratória resultou em apenas 4 registros. Então o filtro de drill também aparece aqui, onde a doença era respiratória e foi aplicado. Há casos onde aqui pode haver um não, e é um ponto para se atentar se estiver solucionando um problema. Já aqui podemos ver um tipo de linhagem, de como a palavra respiratória chegou até o gráfico de pizza. Começou com o gráfico pirâmide e então foi passada para o gráfico de pizza. Os mesmos dois parâmetros estão disponíveis e o mesmo critério de filtragem foi utilizado. E aqui temos um eixo Y a mais, pois é assim que são feitos os drills. Você pode dar uma olhada no vídeo dos drill downs para entender melhor esse processo. Deixe-me fazer mais alguns drills. 1, 2 e agora vamos dar uma olhada. Estamos chegando a um todo mais complexo. Temos um código mais complexo, um filtro aplicado durante os drills mais complexo, não sendo aplicado somente em respiratório, mas também incluindo essas restrições pulmonares, e a região da América do Norte. Haveriam 320 resultados até que esses filtros fossem aplicados, mas resultou novamente em 4. O caminho dos filtros também está ficando mais complexo. Os parâmetros também vão passando, nos mostrando de onde vieram. E esse é o último clique, aqui no Pedro. Nesse caso, como já é o último drill, o cursor não muda mais a partir desse ponto. E vamos dar uma olhada também nesse cara aqui, que são os parâmetros do gráfico. Esse tempo todo estivemos inserindo ano e trimestre, mas olhando aqui, só vemos o ano. Isso pode até ser um problema em alguns casos, mas nesse, foi como o designer de dashboards construiu o drill para ter essa situação. Ele não queria que o trimestre fosse usado com o filtro no último gráfico. Em vez disso, foi definido que assim que uma pessoa fosse selecionada, você devesse poder visualizar todos os trimestres que aquela pessoa tem relação, e considerando as outras seleções, que nesse caso foi o respiratório e as restrições pulmonares. Então essa foi uma situação única, onde deixamos de utilizar um parâmetro como filtro e dizemos pare de filtrar os gráficos partindo de tal ponto. Você nem sempre precisa passar por todos esses filtros até lá embaixo. Agora, voltando, esse foi um caso útil para ver os diagnósticos de maneira informal. Mas no canto de baixo temos um exemplo real do que pode ser um problema. Aqui temos vendas por aprovação, e as compras mostradas são aprovadas ou não aprovadas. Olhando para essas duas fatias do gráfico de rosca, está em torno de 6 milhões e 19 milhões de dólares para aprovadas e não aprovadas. Clicando em não, podemos ver que o não está no título. Então aqui temos representantes de vendas para não aprovadas. E temos esses números aqui, que se somarmos na calculadora, devem resultar próximo de 6 milhões. E se olharmos para esse registro nulo, vemos que mostra por volta de 1,5 milhão. Bom, então, como não há números muito extensos aqui, podemos seguramente dizer que se somam nos 6 milhões. Voltando, agora vamos entrar na fatia sim. Vemos que há o sim no título, o que é um bom sinal de que o macro de valor está sendo utilizado no título do gráfico. Também temos alguns registros, incluindo um nulo, e se olharmos nesse dado, podemos perceber que é idêntico ao outro que vimos ao entrar na fatia não. Se inspecionarmos esses números, veremos que eles também somam 6 milhões. Eles não formam a fatia de 19 milhões como deveriam. Então nesse gráfico aqui, o pivô foi mantido.
A visualização normalmente é desativada para gráficos destino de drill, mas nesse caso foi mantido ativado. Perceba que o valor SIM do pivô ainda está disponível. Talvez você não veja por estar aberto fora da janela de gravação. Mas aqui está o pivô SIM selecionado. Agora que vemos números bem maiores, podemos dizer, ok, esses fecham os 19 milhões. Mas quando selecionamos não, é uma demonstração de que esse gráfico não está sendo filtrado. Ele reconhece a palavra para colocar sim ou não no título, mas o filtro não está funcionando adequadamente. Vamos dar uma olhada nos diagnósticos. Temos um select, uma soma. Não temos muito controle sobre isso, a não ser que seja uma custom query. E nesse gráfico não é. Há 16 registros, e deveriam ser apenas 8, pois metade dos resultados são não e a outra metade é sim. Esse é o filtro do drill. Na coluna aprovados, o valor clicado foi o sim, mas foi aplicado? Não. Pode parecer meio confuso, visto que o não também é um valor, mas esse não aqui é referente à aplicação do valor da esquerda. A palavra sim veio do gráfico de rosca e foi passado para o gráfico de barras, e não está sendo aplicado. Isso é um problema. Vou tirar um print dessa tela, para que possamos tentar entender o motivo. E vamos voltar e dar uma olhada no diagnóstico dos dados do gráfico, aqui no gráfico Pi. Muito bem, temos a mesma fonte de dados sendo usada, o mesmo esquema, o mesmo nome de tabela. Parece tudo certo com esse código. Não vejo aquele filtro extra nele. Já sabíamos que esse não é um problema. Vejamos, os gerentes são o eixo novo desse gráfico. As vendas não estavam filtrando os valores em dólares. Vamos dar uma olhada nesse autorizado. Aqui no gráfico Pi, vemos aprovado. E bom, aqui está o problema. Como sendo uma companhia, essa empresa deve ver aprovado e autorizado como uma coisa só. Talvez um departamento fale de uma forma e outro departamento use de outra. Mas no iDashboards, esses rótulos devem ser idênticos para que o drill possa funcionar. Você pode ver mais detalhes sobre isso no vídeo sobre drill down. Então uma forma de resolver isso é voltando ao primeiro gráfico e renomeando a coluna para autorizado, ou indo até o gráfico destino e renomeando a coluna para aprovado, que é o caminho que vamos fazer. Então vamos dividir esse quadro e encontrar o gráfico rapidamente. Agora editamos o gráfico, corrigindo o nome do rótulo. Podemos ver que o macro de valor já estava correto, por isso o título era atualizado. Agora vamos pré-visualizar. Se eu clicar nas aprovadas, agora o gráfico realmente muda. O gráfico da esquerda está filtrado. Só existe o sim nessa lista de pivô. E o gráfico da direita não está filtrado, sendo apenas a exibição nativa do gráfico, que possui duas opções. Novamente, a segunda está aparecendo abaixo da tela, mas a lista tem sim e não. Então essa é uma maneira de utilizar o diagnóstico de dados para solucionar problemas no seu gráfico. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado e até a próxima.